A paz do Senhor, aqui é o pastor Wagner Santana e no devocional de hoje nós vamos falar uma passagem que fala no Evangelho de João, de quando Jesus foi preso, que ele esteve ali no Getsemane e chegou os soldados para prendê-lo e Pedro arrancou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Essa referência está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Eu quero explicar para você por que foi a orelha direita, por que estava aquele ocorrido naquele momento e trazer uma interpretação para você desse fato que aconteceu. Quero dizer para você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os nossos conteúdos, aperte o sino aí da notificação para receber aqui toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então vamos lá. Por que Pedro fez isso com aquele rapaz? Vou dizer para você que muitos já viu pregando que era o soldado que Pedro arrancou a espada, que chegou lá e cortou a orelha dele. Não, na verdade Jesus estava com 11 dos seus apóstolos, depois chegou Judas que traiu, então os 12 dos seus apóstolos, estava ali o servo do sumo sacerdote, João dá o nome dele, fala que o nome dele era Malco, e eu quero explicar para você que ele não era um soldado. Existiam os soldados romanos, a multidão com varapaus, os apóstolos de Jesus, e aquele servo que estava ali do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era Caifás, ele era servo de Caifás, e ele estava ali de fazer a ocorrência. Era uma prisão que estava em andamento, precisava ter ali algumas testemunhas, estava um ancião representando os anciãos da cidade, os magistrados da cidade, e todos foram para prender Jesus. Ele precisava chegar ali e fazer esse ocorrendo. E por que ele estava ali? Porque ele era um aprendiz de sacerdote. Para ser sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser filho de Arão, e os requisitos são esses. Ele tinha que ser da tribo de Levi, ele tinha que ser perfeito, e não ter defeito nenhum. Poderia até faltar uma orelha, mas não podia ser a direita. Tá as referências aí para você ver. Eu vou dizer para você que eu estou falando, as referências vai ficar aparecendo aí de um lado ou do outro. Você clica apertando aí a pausa e pesquisa direitinho as referências que está rodando por aí, amém? Então ele estava ali para poder fazer o ofício. E Pedro correu até ele e chegou lá e cortou-lhe a orelha. Eu não quero aqui crucificar Pedro, porque até ele já foi crucificado, inclusive de cabeça para baixo, não é? Interessante que os outros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, também eram, Mateus era discípulo de Jesus, um dos 12, e ele chegou e não falou o nome de Pedro. Lucas e Marcos, né? Lucas era discípulo de Paulo, Marcos era discípulo de Pedro, também não botaram o nome de Pedro, porque na época que foi escrito ele ainda era vivo. João foi um dos últimos evangelhos a ser escrito, também um dos últimos livros a ser escrito, então ele relatou, era Pedro, ainda deu o nome do soldado, Malcos, para não receber retaliação assim para Pedro. Ele deu esclarecimento de cada pessoa do que aconteceu. Eu vou dizer para você que muitas das vezes Pedro estava do lado certo e agiu de forma errada. Aquele rapaz, no nosso caso, no nosso ver, estava do lado errado, mas estava fazendo o que era certo, ele estava cumprindo a lei. E eu quero dizer para você que não se aproveite de você estar do lado certo e fazer coisas erradas e tirar o sonho daqueles que estão ali para cumprir um ofício, uma obrigação. Você que está do lado, que às vezes acha que está certo, talvez esteja do lado errado como Malcos, na nossa visão, que for frustrado os seus sonhos por alguém que às vezes está fazendo e sabe que está do lado certo, não se preocupe, Jesus pode restituir os seus sonhos. Porque quando você vê na referência aqui, Jesus foi lá e colou a orelha dele. Não sei se decepou, se caiu no chão, acredito que não, porque Jesus não baixou para pegar no meio daquela multidão. Ele foi lá e colou no lugar, ficou só o sangue, ele fez um milagre. Mas os sonhos de Malco foi restituído. Jesus, independente do que fizeram contigo, ele pode restituir os seus sonhos. Amém? Eu queria que você, se gostou aí desse vídeo pequeno, que você deixasse o seu like, compartilhasse com um amigo. Você não gostou? Deixe o seu comentário, como é que você aplicaria, o que você acha disso, e até o próximo devocional.